boa tarde, pessoal, boa noite ou bom dia. Agora é 4 horas e 3 minutos da tarde desse dia 11. Ontem foi 10, eu fiz um vídeo ontem, né? Só que eu falei que ia colocar 3 vezes lá a filha desse meu amigo, onde o áudio do demônio entra no celular, no vídeo, né? Só que coloquei só uma vez, então eu estou processando de novo esse vídeo todinho e vou até perder as visualizações do primeiro vídeo, porque eu só coloquei uma vez, agora estou colocando as 3 vezes que eu falei. Sobre a filha desse meu amigo, que o demônio falou no vídeo que ela era dele, né? E sussurrando, né? Falou baixo. Só que, para complementar também outros assuntos e encerrar esse assunto aqui, por último, vou só mostrar o último vídeo, depois desse vai ser só mostrando como é a ala psiquiátrica em Porto Velho. Eu quero complementar vários assuntos aqui que talvez não teve um fim, né? Eu quero falar primeiro sobre a interferência que involuntariamente nós que temos depressão, tem uns que têm algum conhecimento bíblico, espiritual, tem outros que não, é analfabeto bíblico, espiritual, não sabe orar, não sabe ler a Bíblia, não sabe pedir a Deus, né? Depende em tudo da família, e às vezes a família também está no mesmo processo, né? De ignorância espiritual. Muitas vezes tem famílias que levam um parente, em vez de levar para o médico, que apesar de eu ter falado que os médicos, na sua grande maioria, 90%, eles têm vocações espírita ou maçônica, psicólogos, psicólogas, mas não tiro aqui o mérito de que Deus deixou os médicos na terra, embora eles tenham essa escolha, né, de ter outras crenças que não seja a fé em Deus. A gente não consegue viver sem os médicos aqui na terra, né? Alguns bons, outros mais ruins, alguns têm mais amor pela pessoa, outros têm mais interesse só financeiro, mas sem os médicos, com certeza a minha vida se tornaria muito mais difícil. Ou talvez eu não estaria nem aqui, né? Não tiro o mérito dos médicos que me ajudam, dos psicólogos, psicólogo não, das psicólogas, né? Que eu não encontrei nenhum psicólogo até hoje. É mais a psicóloga, né? Eu agradeço até os médicos que tem um som hoje, um som no vizinho aí hoje para perturbar um pouco, gente. Mas espero que não atrapalhe, né? Então, eu até agradeço o primeiro psiquiatra que me atendeu em Porto Velho em 2001, e foi mais ou menos até 2006, 2007, 2008, o Dr. Bernardo. Eu não lembro o sobrenome dele, né? Eu só lembro o primeiro nome. É um médico bem conhecido em Porto Velho, ele diz que já atendeu até estrangeiros, né? Pessoas que veio do estrangeiro, de tão bom que ele é. Mas uma vez ele soube de muitas coisas que eu tinha feito mais ou menos no ano 2004 aqui em Guajará-Mirim, né? Teve uma vez que eu amassei um carro do meu irmão todinho, um Chevette na época, né? Reformadinho, quase novo. Eu surtei com uma foice, não sei se vocês já viram falar, uma foice, um negócio de cortar mato grosso no mato. Eu amassei o carro do meu irmão e foi um prejuízo material bem grande, né? Os vidros, quebrei tudo. Esse irmão, meu irmão que me deu um murro, eu acho que ele tem até umas vinganças, tem muita vontade de se vingar de mim, tem umas coisas guardadas dentro dele que ele às vezes quer botar isso para fora, né? Já me ajudou muito também quando a minha casa foi destruída pelo fogo. Eu joguei 10 litros de gasolina boliviana e dentro da casa, e explodiu praticamente a casa, e ele me ajudou. Foi ele que também agradeço a ele, né? Que foi ele
que me levou para a casa dele, onde eu fiquei 1 ano e 4 meses. Não é porque ele me deu um murro, que ele já várias vezes não soube lidar com a minha situação, que também não vou tirar os méritos dele, das ajudas que ele me deu, né? E foi ele, na época, que tomou a frente da reconstrução da minha casa até entregar, né? Que é essa casa aqui, ó. Só essa parte que é onde eu tô, ó. Você vê o tamanho. Aqui é o quarto de visita, ó, tem um ar-condicionado ali. Aí, aqui é o escritório. Meu escritório aqui. Que aqui ia ser o escritório da minha esposa, para ela atender as pessoas, né? Assim, negócio de bolo, essas coisas, mas aí aqui, ó, ele fez só isso aqui, gente, só essa varanda e tudo que tá aqui já é quase do tamanho da minha primeira casa que eu queimei. Aí tem a sala de visita, olha o tamanho, só, ó o telhado, ó. Forro feito em diagonal, não é de madeira que nem a minha primeira casa, né? Então, aqui é o quarto de visita. Tem mais um quarto aqui. Então, não vou mostrar tudo porque minha esposa está ali, ela não está gostando. O meu quarto fica ali, ó, o bebedouro ali. Então, eu não sou ingrato de não reconhecer o que o meu irmão também fez por mim, né? No momento mais difícil da minha vida, ele me ajudou. Porque eu gosto de ser justo, gente. Eu gosto de ser justo. Não é porque ele me bateu, ele se descontrolou. Na verdade, eu dei motivo para que o meu cunhado também ficasse preocupado, meu irmão, mas não é assim que se resolve, né? Então, apesar da pessoa ter qualidade, né? A gente ter qualidades, que nem o meu irmão tem, ele se descontrolou, que nem eu me descontrolo, né? Qualquer um se descontrola, mas vocês viviam aí, né? Foi ele que tomou a frente, né? Foi meu pai que entrou com os recursos, mas ele que ficou na frente, vindo com os pedreiros, vindo com arquiteto, tudo, engenheiro, que essa casa foi feita tudo na engenharia. Estou só sendo justo aqui, tá, gente? Não vou esconder as qualidades do meu irmão, não. Então, o caso dele, ele me levou para Porto Velho várias vezes também, no período difícil que eu estava em 2012, morei na casa dele 1 ano e num quarto lá, né? Empressadinho, mas ficamos ali, melhor do que não ter onde ficar, né? E como nós, quer dizer, eu não comia bem, né? Mas ali ficou a minha esposa, o meu filho com 6 anos. E saímos dali já para nossa casa aqui em 2013. Em setembro, 1º de setembro de 2013, viemos para nossa casa aqui. Eu agradeço também ao meu irmão, a esse aqui. Ele me bateu nessa última confusão que teve, né? Que a minha esposa ficou muito assustada e ele também ficou. O meu cunhado, irmão da minha esposa, como irmão também, né? É normal ficar assim, né? De certa forma, não souberam lidar só com a situação, né? Agiram de forma errada, mas eu perdoo, né? Eu perdoo e só quero que tudo volte ao normal. E concernente ao meu médico psiquiatra, ele também agradeço a ele, apesar de eu ver que tem médicos mais humanitários, né? Ele é muito materialista um pouco, mas é um profissional na área profissional dele. É um excelente médico. Parece que está em primeiro lugar no estado de Rondônia, Dr. Ivo Lauro Dícamo, né? Uma coisa assim o nome dele. Então, que é o médico que é responsável pela ala psiquiátrica ali do hospital de base. Simplesmente que ele não pode fazer tudo, né, gente? Consertar tudo, ele é só médico. A parte de organização, limpeza,
isso aí tem outros encarregados, né? Então eu não posso jogar sobre o Dr. Ivo toda a responsabilidade do caos da ala psiquiátrica de Porto Velho do Hospital de Base. Gente, isso é só para vocês verem, para algumas pessoas que acham que essa doença, depressão, é frescura, ver quantos vídeos eu já fiz para tentar explicar para vocês a complexidade da doença, a complexidade da pessoa que tem essa doença, a complexidade do tratamento, entendeu? Então, gente, eita, agora o Satanás resolveu entrar ali nesse vizinho que é o tio do som, de propósito, parece que o diabo foi lá fazer de propósito, né? Para me chatear. Coisa que, uma das coisas, gente, que pessoa bipolar não resiste, fica logo irado, é negócio de som, pé do ouvido. Você pode botar um vídeo aí sobre um psiquiatra falando sobre bipolaridade, se ele não vai falar sobre som. Eu já chamei a polícia várias vezes aqui por causa disso aí. Só que eles aumentam e abaixam, porque eles ficam com medo. Se deixar alto demais, eu chamo a polícia e a polícia pega no fraga, né? Então, gente, os médicos, a maioria dos médicos, quando vai estudar medicina, que nem outras profissões, advocacia, qualquer outra profissão, engenharia, mesmo pedagogia, para ser professor, as universidades, seja aqui no Brasil ou na Bolívia, que eu tenho um sobrinho que faz medicina na Bolívia, eles não levam em consideração esse negócio de Deus, a origem do homem, a origem da humanidade, a salvação, entendeu? Os profetas, Jesus Cristo, eles não levam em consideração. Os próprios professores das universidades, principalmente no Brasil, eles ensinam filosofia. As filosofias, isso aí é com eles mesmo. Isso que explica a criação de forma científica, né? Quando esses médicos ou esses outros pessoas se formam ou em outras profissões, se ela não for uma pessoa que ela seja mesmo uma pessoa que tenha fé em Deus ali, raiz, que ele tem uma crença em Deus forte, ele sai dali com uma lavagem cerebral, ele já sai ateu, já sai espírita, muitos já saem maçom dali dentro, e eles já vão seguir a carreira de médico, de psicólogo, disso, daquilo, espírita, ateu, maçom, outras crenças, menos Deus. Então, eu não vou contra isso, gente, porque se a gente for deixar de ir no médico por causa disso, nós vamos deixar de ir nos médicos, porque 90% dos médicos eles são ateu, espírita e maçom, seja homem ou mulher, né? Não sei se a mulher tem tanto acesso na maçonaria, mas os homens principalmente, eles têm acesso à maçonaria com muito mais facilidade que a mulher. A mulher deve ter um acesso à maçonaria, mas uma maçonaria mais específica para as mulheres, né? Parece que tem um nome aí, Rainha das Acácias, não sei o que, que é onde as esposas do maçom atuam. Elas têm um tipo também de maçonaria feminina, só que não junto com os homens. Então, assim se segue a formação do médico e assim se segue também esses médicos quando vão lidar com seus pacientes. Dificilmente eles falam em Deus, dificilmente eles falam na fé, né? Você tem a fé, eles não falam nem fé em católica, né? Em santos, essas coisas não. Eles saem das universidades com a lavagem cerebral total, tudo ali é ciência, tudo ali tem que ter uma resposta científica. Não falam em Deus. Apesar que eu já vi vários médicos, tem até um que era de Guajarama Mirim, Dr. Pérez, que faleceu, que ele já era um idoso e ele falava muito de Deus. Agora eu vou explicar. Tem a fé em Deus, muitas vezes eles não acreditam, mas porque nós acreditamos, eles falam, gente.
Porque a gente acredita, ele fala que é pra gente. Se aquilo eles veem que aquilo tem médico que é sábio. Ele não acredita em Deus, mas ele acredita que a gente acredita. E ele fala em Deus pra gente se sentir melhor. Eu não sei se era o caso do Dr. Pérez aqui em Guajará-Mirim. Eu sei que ele falava muito em Deus. E os médicos mais experientes, mais velhos, alguns deles, no início da carreira, eles não falam em Deus. Tudo para eles é ali, tem uma lógica na ciência, uma lógica na medicina, mas não falam em Deus. Tudo bem que o tratamento, tem um tratamento convencional, né, que é através da medicação, né, mas Jesus disse que sem mim nada podereis fazer, lá em João 15, né? Então, o médico, mesmo que ele não queira, Deus o ajuda, Deus o ajudou, o inspirou. Lucas, o discípulo Lucas de Jesus, era médico. Então, você vê, Jesus é o médico dos médicos, e tinha um médico no seu grupo ali, né? Então, gente, então quero encerrar esse assunto dos médicos aqui dizendo: eu não sou contra o tratamento, para mim, todos têm que buscar o médico, primeiramente. Se todos têm que buscar a Deus também, porque a facilidade, a possibilidade aumenta de a gente, através da fé, alcançar uma cura, uma melhora, né? A autoestima, a força, né? Do que você só acreditar na ciência. Então, para vocês verem que os médicos, embora não queiram, em parte eles têm que acreditar que existe um mundo espiritual. Por exemplo, se você for no psiquiatra, o neurologista, mas mais no psiquiatra, se você tem um conhecido aí, ou você mesmo que está me assistindo, foi no psiquiatra, seja por depressão, a gente entra sempre com estado depressivo, né? Depois é que o psiquiatra vai diagnosticar qual é as outras enfermidades que estão ali entre as entrelinhas ali, né? Esquizofrenia, distúrbio bipolar, pânico, síndrome de pânico e outros sintomas, né? Então, sempre que um psiquiatra vai atender um paciente novato pela primeira vez, eles fazem a seguinte pergunta: você ouve vozes? Gente, a primeira pergunta do psiquiatra é essa: você ouve vozes ou vê vultos? Você que já foi no psiquiatra ou tem um parente aí que ele estava lúcido quando foi no psiquiatra, ou um conhecido, pode perguntar dele, se não foi a primeira coisa que o psiquiatra pergunta: você ouve vozes ou vultos, ou vê vultos? Por quê? Porque principalmente o esquizofrênico, depressivo esquizofrênico, ele tem esse problema de ficar ouvindo vozes, que nem essa menina que tentou suicídio, que o pai dela fez o vídeo ali na ala psiquiátrica, que o demônio falou ali no áudio, né? A filha desse meu amigo, que eu botei o áudio para vocês verem, ela cometeu o suicídio uma das vezes porque a voz não parava de falar no ouvido dela, para ela, que ela tinha que se suicidar. Então o problema dela é esquizofrênico. Eu tenho um conhecido aqui, um amigo meu, que mora aqui no sítio, só que a gente teve um desentendimento justamente pelos sintomas que ele tem, né? Que para mim ele é esquizofrênico. Eu não ouço voz, eu não vejo vultos, mas tem outros pacientes, que nem essa menina aí, graças a Deus ela está melhor, nunca mais tentou suicídio. Parece que ela fez 20 anos agora, ou foi 19. Então, esse meu amigo, ele disse que estava aqui no sítio, ele mora a 7 quilômetros daqui de Guajará-Mirim, no sítio. Ele falou para mim que uma vez desceu ali, a casa dele é de segundo andar, de madeira, mas tem 3 andares, né?
que ele mesmo construiu na tora. Ele é um mato-grossense. Ele falou para mim que a galinha falou com ele. Ele desceu lá, ele disse que às vezes estava deitado lá e alguém chamava ele lá fora. Ele chegava lá, não era ninguém. E ele tem vários relatos dele, de ter visto coisas e ouvido vozes, né? Então, o médico, embora ele não acredite, ele sabe que existe uma força espiritual. Então, por que ele pergunta? Você ouve vozes ou você vê vultos? Então, ele sabe que tem coisa envolvida aí. Esse meu médico, o doutor Ivo Lauro, o doutor psiquiatra de Porto Velho, ele é psiquiatra, psicoterapeuta e professor na universidade ali em Porto Velho. O cara é danado, meu. O cara. E ele é diretor ainda é o médico-chefe da ala psiquiátrica do Hospital de Base de Porto Velho. Ele é o chefe lá. Tem outros médicos, mas ele é o chefe, então veja. Ele é psicoterapeuta, que é quando uma pessoa está se recuperando da depressão, a pessoa tem dinheiro, né, gente? Que uma consulta com esse meu médico é R$400. Só para você conversar ali 20 minutinhos com ele. Dependendo, meia hora. Dependendo do estado da gente. É 400 conto que caiu. O dia 19 de março agora, passado, nós fomos lá. Quando eu fiz aqueles vídeos sobre a BR, né? Nós fomos lá, foi particular, nós pagamos R$400, fora o dinheiro de combustível, R$250, é R$1.000, gente, para ir em Porto Velho fazer uma consulta. Indo eu, minha esposa, meu filho e algum irmão meu, que eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, e nós somos 3 irmãos, homens, e 2 irmãs. Eu sou o mais velho dos homens. E tem uma irmã mais velha que eu e tem uma irmã mais nova e um irmão caçula, né? E os outros 2 irmãos são mais novos que eu. Então, quando eu não vou com um, eu vou com o outro. Hoje, às vezes a gente vai de Uber para Porto Velho, né? Ou que nem agora, nós viemos do Hospital de Base agora, lá do João Paulo II, quando eu não quis me internar lá no Hospital de Base. Não quis me internar, não é porque eu não queria me internar, gente, e nem porque eu não acredito no tratamento, é porque eu vi muita desorganização ali no Hospital de Base, os próprios internos que controlava a porta, o acesso das pessoas ali dentro da ala psiquiátrica. E eu vi umas coisas, muitos gritos lá, e aquilo eu vi que não ia dar certo naquele lugar. Eu ia sair dali pior do que o que eu estava. Então, esse meu psiquiatra, ele exerce várias funções, né? Ele é professor, não sei se é na Universidade de Rondônia ou outra universidade. Tem outras universidades, São Lucas e Porto Velho. Eu acho que ele é da São Lucas. E, quer dizer, ele dá aula para outros de medicina, para outros alunos que estão querendo exercer algo na área de psiquiatria. Ele é o médico-chefe da ala psiquiátrica do Hospital de Base de Porto Velho. Ele é psiquiatra. Então, ele agrega aí várias responsabilidades, Então, é um médico que me ajudou muito. E uma coisa estranha que aconteceu em 2012, para vocês verem, esses médicos, a crença deles está voltada ali para o lado do satanismo, né? Espiritismo, maçonaria, candomblessista. Então, a gente que é deprimido, esquizofrênico, ou outras doenças aí da área psiquiátrica, muitos não sabem, mas eu sei que o inimigo é contra mim, o diabo, né? Está nessa história, mas não está a meu favor. Ele quer que eu me suicida, quer que o outro se suicida, que nem ele se suicidou. Então, esse médico aí, o doutor Ivo, em 2012, quando eu comecei meu tratamento, que eu estava em estado muito ruim, eu nem falava, gente. Eu fui para Porto Velho em um estado deplorável. Eu fui deitado no carro, fui praticamente deitado
nas pernas da minha esposa, eu nem sentado eu conseguia ficar. Conversei muito pouco com o Dr. Ivo pela primeira vez quando eu fui. E ele acertou assim, quase acertou, que eu dei uma melhorada, né, da segunda vez em diante. Ele acertou, não é toda vez que acerta medicamento. Um paciente novo, geralmente o psiquiatra, quando pega um paciente de outro psiquiatra, é que nem médico. Geralmente, quando um paciente passa de um médico para outro, jamais aquele médico vai continuar receitando os mesmos medicamentos que o outro. Foi o que aconteceu. Não deu certo mais com o outro doutor Bernardo, o outro psiquiatra, que era um dos melhores de Porto Velho, o meu primeiro médico. Aí eu passei para o doutor Ivo. Aí ele cortou todos os medicamentos que eu estava tomando quando eu atirei fogo na minha casa, né? Ametril de 75 e Rivotril. Não, o Rivotril ele deixou, mas ele cortou o Ametril e outros medicamentos lá. E ele passou quetiapina, Depakote, tomei Depakote. Só que o Depakote quase me mandou pro pacote, que eu estava entortando todinho. Foi preciso eu parar de tomar eu estava entortando, né, a boca, estava ficando todo torto. Então, a gente voltemos lá e foi trocando até... Quando eu comecei a melhorar, gente, que eu comecei a reagir um pouco, que eu já, até aquela intensidade de querer se suicidar diminuiu, o diabo fez uma retaliação contra o Dr. Ivo. Ele não acredita, mas eu vim saber depois que ele teve um ataque cardíaco tão forte que ele passou vários dias em coma na UTI em Porto Velho. E eu vim saber disso depois. Eu até orei, né? Porque esses médicos eles não acreditam, né? Mas por eles ajudar também, mesmo que não seja espiritualmente, por eles ajudar da forma medicinal a nós, né? Porque tem o nosso tratamento convencional, né? E tem aqueles que buscam um reforço no tratamento espiritual, né? Com Deus, que nem eu. Então, ele foi alvo do ataque de Satanás, igual o meu cunhado estava me ajudando e a égua apareceu, se jogou em cima do carro. O carro, quando estava me trazendo a primeira ambulância, do dia 1º de abril, estourou lá uma mangueira no motor, tiveram que voltar para Guajará-Mirim, várias interferências. Então esse doutor Ivo, em 2012, quase ele morreu, por estar me ajudando, né? Mas eu orei a Deus quando eu soube que ele estava quase morto, né, em Porto Velho, e ele escapou, ele está vivo, está aí, ele é o médico lá da ala psiquiátrica de Porto Velho, do hospital de base. Ele é professor na universidade e ele é psiquiatra e psicoterapeuta, né, que é um tratamento paralelo ali ao da depressão, para ajudar a pessoa a se restabelecer, né. Então, gente, eu tenho um sobrinho que ele está fazendo medicina, né, na Bolívia, já está com uns 5 anos, eu acho, que ele está nessa. E ele está naquela fase final, né? Muitos desistem, alguns até se suicidam lá na Bolívia, alguns pegam depressão, alguns alunos de medicina, não sei se vocês já devem ter visto na internet, brasileiros se suicidam de vez em quando na Bolívia. Às vezes não falam, mas é depressão, se suicida, se joga de cima de prédio. Esse negócio de medicina também é uma área que dá muita depressão, que nem na polícia militar também. Toda profissão, assim, gente, que estuda demais, não é todo mundo que suporta, não. Mas esse meu sobrinho, ele está aguentando, por mais que ele está sentindo. Às vezes ele passa a noite sem dormir, tem gente até que tomar um remédiozinho para dormir, porque muitas noites sem dormir, estudando, acaba deprimindo a pessoa, né? Olha o som desgraçado, né? Eu quero terminar o vídeo, encerrar essa história, né? Mas ainda tenho que aguentar isso. Aí agora eles abaixaram um pouco, parece que parece que o demônio ouve e abaixa. Aí, gente, esse meu sobrinho, para vocês verem o que é psiquiatria, o que é doença, depressão, esquizofrenia, que se o diabo não está por trás disso, se é frescura, se é pouquinha coisa, não é complexo.
Então, ele, quando um aluno de medicina ele termina ali aquela primeira fase, ele, que é a clínico geral, aí ele vai procurar uma especialização, né? Que no caso, ele, de clínico geral, ele pode escolher ser um ortopedista, ele pode escolher ser um pediatra, ele pode escolher ser uma outra função, né? Que nem neurologista, né? Cirurgião. Então, dali ele está pronto para escolher uma especialização, né? Que no caso, ele tentou uma especialização em psiquiatria na Bolívia. E aí, quando o aluno ele escolhe isso aí, ele é colocado a começar a conhecer de perto o manicômio lá na Bolívia, ou aqui no Brasil, o hospício. Esses alunos, eles começam a conversar com pacientes psiquiátricos, e foi o que aconteceu com o meu sobrinho. Ele começou a conversar com pessoas, e aí em locais ali que tinha pessoas ali na Bolívia já há anos, né, morando ali. Tem pessoas que passam 30 anos no hospício, a família não vai mais. Pessoas totalmente oprimidas, loucas, já não tem mais, só Deus mesmo para ter misericórdia. Já não tem mais restauração, reversão, não tem como reverter aquilo. O meu sobrinho ficou tão angustiado de ver tanta coisa assim, coisas sobrenatural, pessoas assim como se vegetando, pessoas ali naquele estado de vegetação, aquela pessoa zumbi, aquela pessoa. Ele sentiu um peso tão grande negativo, vendo essas pessoas convivendo, para ele poder ter para ele poder se formar. A pessoa tem que ter experiência na prática também, né? Então, ele não suportou de lidar, de conversar com pessoas assim. Ele se angustiou e não, achou pesado. Então, vocês vejam, vocês que querem fazer psiquiatria, tem que ter muita força de vontade, tem que acreditar em Deus, tem que ou se apegar nas suas crenças aí, que eu não recomendo, mas cada um faz o que acha que é certo, né? No seu ver. A gente não pode mandar na vontade dos outros. Então, essa música está me enchendo o saco, gente. Oh, meu Deus. Eu quero terminar aqui. Então, gente, para vocês verem, ele vai escolher outra, tá escolhendo outra coisa aí, não sei o que é. Mas ele não quer psiquiatria mais. Para vocês verem, não é todo mundo que nasceu para isso, não. Para suportar, lidar com pessoas assim. E ao mesmo tempo que o psiquiatra lidar com pessoas assim, ele também é o tipo de médico que ele sofre mais retaliação do diabo por tentar salvar pessoas, né? Que às vezes não, o inimigo quer matar aquela pessoa, quer destruir, o médico acerta o remédio, o médico ajuda, e aquela pessoa que antes ia se suicidar, agora não, muda de ideia. O diabo vai se levantar contra quem? É o diabo, o médico. O médico ajudou e eles vão para cima mesmo, que nem aconteceu com o Dr. Ivo em 2012. Quase morreu. Então ele não percebe isso, né? Mas ele sabe, ele sente. Os médicos, eles não falam. Os médicos, os psiquiatras, eles têm muitos psiquiatras que têm canal no YouTube, psicólogos, explicando as coisas, mas eles explicam essas coisas tudinho de forma científica, de forma convencional mesmo, dentro da medicina, dentro das técnicas do que eles aprenderam. Mas nenhum deles incorpora o lado espiritual da coisa. Só eu mesmo, um paciente que vive as duas, né? O lado medicinal e o lado espiritual, que tem coragem de falar, porque os médicos eles não vão por esse lado. Eles não veem por esse lado, né? Ou se vê, ele não assume, né, que vê, para não sofrer alguma retaliação ali de outros médicos, mesmo do Ministério da Saúde, perder a sua licença. Eles têm uma regra a seguir que vem lá de trás, vocês sabem como é que é, né? Então ele não pode quebrar essa regra, mas muitos deles acreditam que existe o diabo
e Deus no meio dessa história. Só que eles não podem, eles podem, mas eles não. Então, gente, o cartão de memória encheu. Eu peguei o outro aqui para dar continuidade, né? Agora é 4h48 da tarde desse dia 11 de abril de 2020, sábado hoje. Então, completando meu raciocínio, que eu estava falando sobre o que eu penso que o diabo pensa sobre mim, sobre tudo que ele já tentou, que se não fosse Deus e em tratamento médico, que eu não sou. Tem gente que quer buscar só a Deus, né? Aí acha que os médicos não são úteis, só Deus. E tem gente que quer buscar só os médicos, que Deus não é útil. Não estou falando de religião, estou falando de Deus, tá, gente? Se você tem uma pessoa que está triste, está deprimida, está se isolando, não quer conversar, seja um filho, um irmão, um parente, uma pessoa, as primeiras características é essa, gente. A pessoa quase não quer mais conversar, quer ficar num quarto escuro, quer se isolar, quase não quer sair mais. Uma pessoa que antes ele fazia alguma coisa, agora não tem ânimo de fazer mais nada, ele não quer mais fazer nada, não quer estudar, não quer fazer nada, não quer comer. Às vezes não quer comer, às vezes come demais. E a pessoa fica só triste, chorando, falando coisas que você não costumava ouvir ele falar, que nem a vida perdeu o sentido. Então você tome cuidado, esse seu parente aí, o filho, o esposo, ou uma pessoa qualquer, ele está com sintomas de depressão. O que eu lhe recomendo? Não vá numa igreja não. Primeiro vá nos médicos. Primeiro, se tem CAPS na sua cidade, que é o Centro de Atenção Psicossocial, vai lá que eles vão te orientar tudo que você deve fazer para você ajudar essa pessoa. Eles vão orientar você de como lidar também, porque as pessoas têm que ser preparadas para lidar com um parente que está com depressão, porque muitas pessoas começam a julgar do seu próprio modo, né? E achar que a pessoa está com preguiça, que está se fazendo, que não, é porque a pessoa está se fazendo, é frescura, e não é. Só quem sabe, tem isso, sabe. E você fazendo isso só vai piorar o estado dessa pessoa e fazer com que ela cometa suicídio mais posteriormente, que nem eu já tentei e outros. É só isso que vem na mente da pessoa, ela não serve mais para nada, eu só dou trabalho. Aí essa pessoa não tem apoio da família, e a família, em vez de ajudar, ataca ela. Que nem esse ano já, em janeiro, fevereiro aqui, um rapaz que vivia nessa situação. A família estava até estudando na universidade já, mas a família não sabia lidar com os sintomas, nem a família sabia o que ele tinha, nem ele sabia. Ainda bebia e usava droga. Não aguentou, entrou dentro do cemitério aqui de Guajará-Mirim, de noite, de madrugada. Quando a pessoa quer morrer, assim, ele vai para um lugar que ele sabe que não tem ninguém ali, que ele quer morrer mesmo. E ali ele se enforcou num mausoléu daquelas casas maiores, de túmulo. Mesmo com os pés no chão, ele não teve força, porque tem uma coisa também que acontece com as pessoas. Acho que você já viu algumas pessoas que se suicidou aí na sua cidade ou na televisão, que os pés dela estavam de joelho enforcado, ou o pé no chão. Aí você se pergunta, mas por que ele não se levantou, não fez força nos pés para afrouxar a corda? É porque, gente, há relatos de várias pessoas que escaparam, graças a Deus, que quando a corda, a pessoa se enforca, debaixo dele se abre um buraco. A pessoa não vê mais o chão. A pessoa que está se suicidando, ele vê um buraco e ele vê fogo vindo de baixo para cima, e vê aqueles demônios com aqueles garfos cutucando o pé da pessoa, e a pessoa levanta o pé pensando que aquilo é real. E é quando a pessoa se enfoca, porque o pé, ele encolhe o pé, e aí o peso do corpo faz com que ele morra asfixiado. Então, por isso que você vê algumas pessoas com os pés no chão, sem estar de pendurado, e assim mesmo morre enforcado, porque o diabo faz com que ele levante os pés,
faz ele ver fogo, ver várias coisas terríveis, e assim o diabo leva. Quando a pessoa coloca uma corda no pescoço, gente, dificilmente ele escapa, só Deus mesmo. Que nem essa menina, essa filha desse meu amigo, do áudio lá do hospital de base, da ala psiquiátrica. Uma vez ela foi se enforcar e a corda quebrou, né? A corda quebrou. Então não é por acaso, é Deus que não quis. Ela magrinha, assim mesmo a corda quebrou. Tinha a cachorrinha dela que estava ali nos pés dela ali, ela falou depois, né? Pegando nos pés dela. E Deus não permitiu, né? Deus, ainda bem que em alguns casos o diabo não tem êxito, né? Que nem comigo também não teve. Então, se tem uma coisa que o diabo pensa sobre mim é o seguinte: o que eu fui fazer de mexer com esse cara? Porque em vez de, desde meus 14 anos, eu meter um tiro na cabeça, que lá no sítio tinha muita arma, tinha arma para isso, eu pensava muito, mas não cheguei a fazer isso. Tentei aqui em 2012, né? Através de medicamentos. Mas teve muitos anos, gente, eu não fiz, mas o pensamento suicida era de anos e anos em cima de mim. Só que ele esperava eu já era para estar morto. E aí, em vez de eu estar morto, eu estou aqui ajudando vocês, usando a minha situação para ajudar outras pessoas, né? Que eu não quero que caia nessa situação. E se cair, eu quero que vocês saibam o que é isso, como vocês lidar com isso. Para vocês terem uma ideia, gente, eu estava querendo falar sobre depressão no meu vídeo, né? Um vídeo meu só para falar sobre isso. Só que eu estava retardando, nunca falava sobre depressão. Aí parece que, como com uma coisa permitida por Deus, aconteceu tudo isso, que agora eu estou falando até demais, né? Estou falando em todas as etapas, né, desde o médico, paciente, sintomas, quais tipos de depressão, quais tipos de depressão não, quais tipos de doenças ligadas à depressão, quais tratamentos, o que você deve, o que você não deve. Então, as pessoas perguntam assim, por que eu não largo o remédio? Porque eu não largo, porque eu dependo dos remédios. Eu dependo. Se eu parar de tomar medicamento, eu ainda durmo hoje, porque o remédio está no sangue, mas amanhã já não durmo. O meu sono é artificial, gente. O meu sono é totalmente artificial. Eu não tenho um sono mais natural assim que nem vocês. E para falar a verdade, cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil tomam antidepressivo. Cerca de 20 milhões ou mais, uns 30 milhões de pessoas no Brasil tomam antidepressivo, muitos escondidos. Então, porque pessoas têm vergonha, não é que nem eu, não é todo mundo que é que nem eu, não. Aliás, ninguém é que nem eu, acho. Que tem um canal no YouTube e expõe toda a situação que acontece, que aconteceu. Eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho vergonha de falar. O que eu sou homem para errar, eu sou homem para assumir os meus erros também e para falar que eu estou arrependido. E só que eu não vou deixar de passar essa oportunidade e tentar ajudar, através da minha situação, outras pessoas a se sair melhor do que eu, né? Nas suas situações, evitar problemas, evitar consequências de irritabilidade, de agressividade, que a agressividade é um dos sintomas também da depressão. A pessoa fica agressiva verbalmente, fisicamente. Então, o inimigo foi mexer na minha vida, achando que ia me destruir, e agora eu virei a casaca contra ele e sou um aliado de Deus, Deus é meu aliado, e agora eu entendo por que eu vim a ser acometido dessa enfermidade tão cedo, quando ninguém sabia nem o que era isso, nem os médicos, nem eu. Hoje está fácil, tem internet, você escreve depressão, o que é depressão, o que é transtorno bipolar do humor, o que é esquizofrenia, o que é autismo, o que é isso, o que é aquilo. A internet tem resposta para tudo. Mas no meu tempo lá, a gente já sabia o que era isso, porque geralmente naqueles tempos você já corria ali no hospital, o médico falava, todo mundo já sabe, hemograma, que é exame de sangue,
fezes e urina. Pronto, é só isso, todo tempo. Hoje não. Hoje com essa descoberta, com essa modernização, com muitas fontes hoje de orientações através da internet, os médicos hoje, eles já, quando ele vê que o paciente, quase todos os médicos hoje também, formados em outras áreas, já são treinados para perceber também quando uma pessoa está com problema psiquiátrico. Ele já repassa por uma pessoa já da área da psicologia, né? Psicólogo ou psiquiatria, né? Porque ele vê que a pessoa não está com sintomas ali físicos, né? Hemogramas, fezes, urina, não tem nada nisso. Você não vai encontrar depressão na urina ou nas fezes ou no sangue, não vai achar. A depressão é uma doença emocional e psicológica e espiritual. Então, gente, um dia desse, eu ajudo algumas pessoas, gente. Esse meu amigo que ele disse que a galinha falou com ele um dia lá no sítio, a galinha dele, ele era solteiro, agora ele arrumou uma esposa, né? Ele foi eu que levei ele para o tratamento, em 2014. Então, eu tenho ajudado várias pessoas. Um dia desse, esse rapaz que morreu aqui, se suicidou, eu postei no meu Face, Neurimar de Lima enviando o nome do meu Face. Eu postei lá sobre o rapaz, a foto, e botei um comentário lá sobre suicídio, né? E um rapaz da Bahia, que é amigo meu, de Face, que estava com... Aí, de repente, uma pessoa entrou no meu mensageiro escrevendo, né, que eu não tenho um WhatsApp, né? Eu tenho meu computador, vocês já viram lá, daquele antigão. Eu não tenho aquela câmerazinha para conversar por áudio, não tenho um microfone. Então, eu fiquei conversando ali e ele começou a falar sobre depressão e tal, umas histórias lá, e a irmã dele. Eu falei, peraí, deixa... Eu falei, eu passei o número da minha esposa, que tem o WhatsApp, a minha esposa, para ele ligar para mim. E aí, daí a pouco, eu já estava conversando com ele, daqui de Rondônia lá para Bahia. Gente, ele fez a coisa mais certa e ele acertou. Ele fez uma coisa muito certa. Não é para todo mundo que você deve pedir ajuda, mas Deus indicou ele para a pessoa certa, para mim, né? Aí minha irmã está assim, minha irmã, ela fez psicologia em Feira de Santana, e ela veio morar agora numa cidade de 12 mil habitantes, que é a nossa cidade aqui, uma cidade menor na Bahia, e ela não está conseguindo emprego, e eu estou vendo que ela está deprimida, e eu estou arruinando também. Daí que ele me falou o que estava acontecendo, eu falei tudo que ele deveria fazer. Falei, eu esqueci o nome dele, né? Tu crê em Deus? Ele disse, eu creio, eu não sou crente, mas eu creio em Deus. Então, olha, procura uma pessoa experiente, uma pessoa mesmo de oração, uma pessoa de fé mesmo. Mas primeiro, vai num médico, procura um médico psiquiatra. A irmã dele já estava com pensamentos dizendo que a vida estava perdendo sentido. Quando a pessoa começa a falar isso, já está pensando no suicídio. Eu falei, não perca tempo. Ele disse que a irmã dele era jovem, linda. Eu falei, eu não vi ela, né? Eu falei, não perca tempo. Dê um jeito, peça ajuda, arrume um dinheiro, mas leva a sua irmã num psiquiatra, e comece imediatamente um tratamento para ela. Ou então vai no CAPS. Por aí você vê, gente, que as pessoas, não é todo mundo que gosta de se expor. Ele disse, não, eu prefiro fazer aqui particular mesmo e tal. Eu falei, então, faça, particular ou não, só não pode ficar esperando vendo a tua irmã nesse estado aí. Aí ele disse que tinha um pai, morava com o pai e a mãe, né? Ali na Bahia. E era só 2 irmãos, parece, ele e ela. Falei, não espere, não perca tempo, não. Expliquei tudinho, nós conversamos quase 1 hora. E ele me agradeceu, ele nunca mais retornou. Eu acredito que tudo deu certo com ela, né? Para você ver, ela estava estudando psicologia, né, gente? Para ser psicóloga, né? É aquilo que eu acabei de falar, que esse negócio, esses estudos aí, eles forçam muita mente, é muita coisa que é dificuldade para pagar a faculdade, é aquela luta,
convivendo com vários tipos de pessoas, com vários tipos de ideologia, que no Brasil as faculdades estão cheias de ideologia de esquerda, feminismo, homossexualismo, lesbianismo, comunismo, ateísmo, e por aí vai, gente. Eu conheço um aluno que foi fazer psicologia daqui de Guajará, em Porto Velho. O cara pregava, que era pregador, um rapaz pregador e tudo, da palavra de Deus. O cara virou ateu, entrava aqui no Face dos amigos dele aqui, que eu não quis mais amizade com ele, ficava brigando com outras pessoas que eram crentes da época dele, outros jovens, falando de Deus. O cara virou um roqueiro, virou um bicho, um demônio, só andava de preto, cabeludo, de brinco. E Deus me livre. Tome cuidado com o seu filho, que você vai colocar numa faculdade, prepare ele, faça de tudo, porque ele pode sair de lá, pode sair um médico, mas vai ser um médico gay, um comunista, ateu, só coisa que não presta. Deus ajude que não. Mas 80%, 85%, 90% dos alunos que vão fazer medicina, vão fazer outras, psicologia, principalmente tudo isso, essas pessoas sofrem lavagem cerebral e é bombardeado de comunismo, de ateísmo, de coisas só da ciência mesmo, afastando essa pessoa de tudo que ele aprendeu sobre Deus, sobre a criação, sobre o céu, sobre a fé. Esse povo mata a fé. E o que a gente tem é um bando, uma legião de médicos idiotizados, uma legião de médicos que não acreditam em Deus, que só acreditam na ciência e na fé, ou só na ciência e no que ele aprendeu. É uma pessoa pobre, você acha muita coisa, mas para mim não passa de uma pessoa pobre espiritualmente, muito pobre. Então, gente, eu espero que, eu já expliquei, né? Se você tem uma pessoa aí que está mal, que está com sintomas de tristeza, chorando, isolamento, não dorme muito ou não dorme nada, é agressivo às vezes se altera a voz dentro da sua casa, essa pessoa está com depressão, procure um tratamento. Se você não tem vergonha de expor, porque não é vergonhoso a gente se tratar, eu não tenho vergonha não. Se é para o meu bem, por que eu vou ter vergonha de dizer que eu estou tomando antidepressivo? O remédio para transtorno bipolar, por quê? Se eu não estou fazendo nem o mal, se eu estou fazendo é o bem para mim, por que eu vou ter vergonha? Agora, quem quiser me achar que eu sou doido, quiser me chamar de doido, fica à vontade. Eu acredito, eu não me deixo levar por besteira, não. Eu acredito no que eu sou, que Deus, e que Deus, do que Deus me capacitou para ser, para ajudar pessoas, independente da religião, independente do sexo, independente se for homossexual, qualquer coisa, eu falo de homossexual aqui, mas não sou contra. Eu sou contra a prática, gente, dessas coisas, do ateísmo, do homossexualismo, do lesbianismo, porque isso tudo vai contra Deus. Mas eu não vou ser contra a pessoa, as pessoas. É que nem diz, Deus ama o pecador, só não ama o pecado. Eu também. Eu amo o homossexual, eu amo todas essas pessoas. Agora não vou amar essas práticas que eles fazem, né, que é diabólico e é anti-Deus, anti-bíblica. Mas eu amo sim as pessoas, a pessoa em si eu amo. Então, gente, eu quero encerrar aqui tudo que eu comecei falando desde o primeiro vídeo sobre o que aconteceu do dia 1º de abril até o dia 3, ali em Porto Velho, no Hospital João Paulo II,